E aí, povo, voltei. Cortou o vídeo aí de novo. Acabou a bateria da câmera. Mas tá beleza, a gente vai aqui no gato. E aí eu tava falando pra vocês em relação ao LOA, tá? O LOA, meu relógio tá meio... Não tá certo. Mas beleza. O LOA, como eu vinha falando pra vocês, é a lei de orçamento anual. Quer dizer, é o que vai dividir o PPA em 4 anos. Tá? Então vamos ler aqui, ó. Da mesma forma que a LDO, na LDO, várias alterações estão sendo introduzidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, na sistemática de elaboração do orçamento anual também, né? Dentre as principais vão se destacar. Então a gente tem 3 aqui, tá? Que eu falei para vocês, da LDO um monte e aqui tem 3. O demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com as metas da LDO previstas no respectivo anexo de metas fiscais que eu preferi não abordar. A previsão da reserva de contingência em percentual da receita corrente líquida, destinada ao pagamento de restos a pagar e passivos contingentes, além de imprevistos fiscais. Então, a LRF introduziu na Lei de Orçamento Anual a reserva, que eu, no vídeo aí anterior, eu lembro que eu falei. Reserva de contingência. Opa. Que é sempre assim, né, gente? Você tem o seu orçamento aí, você ganha salário, sei lá, vende as cuecas, não sei. E você não pode gastar tudo que você ganha, né? Por quê? Porque se você gastar tudo que você ganha, vai que dá uma desinteria e você não tem plano de saúde, como é que você vai comprar o Imosec? Então, o que a LRF fez? Introduziu na criação da LOA, a lei anual, que tenha-se a reserva de contingência para pagar os remédios para disenteria governamental. E a LOA deverá apresentar as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e respectivas receitas, sendo o refinanciamento da dívida e suas receitas demonstrado de forma separada, tanto no LOA como nas leis de créditos adicionais. Quer dizer, ele tem que detalhar. Tem que detalhar. E se ele for não arrecadou o suficiente e a dívida pública aumentou, então ele vai ter que demonstrar ali de que maneira vai ter que ser feito o acordo, né? E o remanejamento de receitas para cobrir o rombo, tá? Beleza. A lei de orçamentária anual, prevista no artigo 165, parágrafo 5º, 165, parágrafo 5º, CF, né? Constitui o mais importante instrumento de gerenciamento orçamentário e financeiro da administração, cuja principal finalidade é administrar o equilíbrio entre as coisas. As coisas foi terrível, hein, gente? Eu tô... O equilíbrio entre as receitas e despesas, tá? Desculpa aí pelas coisas. Conforme o artigo 35 da DCT, o projeto de lei orçamentária da União, né, tem que ser apresentado até o final de agosto, desenvolvido para encerramento de sessão legislativa até meados de dezembro. Esses prazos, em geral, também são observados pelos estados e municípios. Então, normalmente, como são observados, eu vou comentar para vocês. O governo ele tem que apresentar 4 meses antes do final do exercício financeiro. Então, até fim de agosto ele tem que estar apresentando a LOA, tá? E desenvolvido para a sanção legislativa e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Quer dizer, ele tem que entregar até agosto, até o final de agosto, para o legislativo. O legislativo vota, o legislativo tem que devolver até meados de dezembro
para o cara sancionar e já começar o próximo ano com a lei de orçamento pronta, né? Tudo tem prazo, gente. Tudo tem prazo. Esses prazos em geral também, né? É o que eu falei já para vocês. De acordo com o artigo 5º da LRF, o LOA demonstrará que está compatível e adequado ao anexo de metas fiscais. Esse negócio aí que está repetitivo, que eu não comentei para vocês, gente, é o seguinte. Né? Eu não quero entrar muito em detalhe, por quê? Porque o concurso que a gente está fazendo, eu estou fazendo, ele não é assim um peso assim tão grande, né? É um salário de 3 contos, é um salário bom, né? E é de uma Câmara Municipal, são 30 vagas, uma cidade grande de Osasco, papapá, não sei o quê. Só que merece eu ficar destrinchando, me matando com um barato aqui de 170 páginas? Eu acho que não. Então é o seguinte, quando tem a LDO ali, o cara tem que saber, o anexo de metas fiscais, quanto que ele vai qual que é a meta de arrecadação, né? Qual que é a meta de gastos públicos, né? Então é nisso que eu tô falando aqui, ó. A LOA demonstrará que está compatível e adequada às metas de arrecadação, né? Você não tem como fazer a LOA e tendo uma meta de arrecadação abaixo, e você achando que naquele ano você vai fazer o milagre da multiplicação na conta da prefeitura, né? Ou do governo, enfim. Nesse caso, a LOA, analisada na sessão anterior, tendo ainda por acompanhamento demonstrativo sobre os efeitos sobre as receitas e despesas decorrentes de anistias, isenções, subsídios, Nesse caso, a LOA, sendo orientada pela LDO, como a gente vinha comentando, deve manter os objetivos definidos nesta. É o que observa ainda na reserva de contingência, que a LDO deverá prever para o atendimento de despesas previstas no anexo de riscos fiscais. Né? Você tem ali os riscos, vai que não arrecada. Né? Então, você tem que ter a reserva de contingência. A dívida pública terá um tratamento especial na LOA de acordo com o artigo 5º. O serviço da dívida, encargos mais amortizações previstos contratualmente, e as receitas para este fim devem estar destacadas na lei. Então, se o governo ele está fazendo a lei de orçamento para o próximo ano e tal, e ele tem o objetivo de custear, né, os contratos que ele tem, descontando juros, amortizações, tudo isso tem que estar previsto na lei de orçamento, quer dizer, você tem que estar contando as moedinhas. Né? O governo ele tem que estar justificando o gasto dele, inclusive nos juros. Né? Você atrasa uma fatura, 2 dias você vai pagar 4, 5 reais de juros. E você deveria estar contabilizando isso. O governo na mesma situação. Só que aí a escala é muito maior. Aí a responsabilidade também é maior. Então ele tem que estar contabilizando tudo, inclusive os refinanciamentos que ele faz, os juros que ele está pagando da dívida pública, tudo tem que estar previsto na LOA para depois no final lá não estar uma disparidade, faltando dinheiro. Né? E aí vai prejudicar todo o andamento do mandato, os outros anos estariam prejudicados e a PPA, né, o plano plurianual, daqueles objetivos legais que o governo quer atingir, né, pintar ciclofaixa, sei lá, não sei o que, ele não vai conseguir. Né? E aí o governo fica triste e o cara não se reelege. Beleza. Agora a gente vai falar já de uma tratativa mais prática. Né? A gente falou da estrutura sistêmica, né? Da organização, do orçamento, tal, não sei o quê. E agora a gente vai falar de execução orçamentária e cumprimento de metas. Quer dizer, uma tratativa mais prática de todo esse sistema que a gente estudou. Vamos lá.
Vamos lá, execução orçamentária e cumprimento de metas, né? É o capítulo 4, subitem 4, 4.4. Né? Você que está acompanhando comigo aí no baratinho que eu falei para você ver lá no site do Tesouro, manual. Vamos lá. O artigo 8º da LRF dispõe que, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e observado o disposto na linha D do inciso L do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então, ainda assim, publicou-se a lei de orçamento, que é prevista para aquele exercício financeiro, né, 1 ano, tem que ser entregue para o Legislativo votar até agosto do ano anterior, e até dezembro o Legislativo tem que devolver para sancionar, para que no próximo ano você já tenha a lei de orçamento anual do ano subsequente, aprovada, sancionada, né, publicada, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, no termo que a lei dispuser, né, a lei de diretrizes acima dispuser, o Poder Executivo vai estabelecer ainda uma programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Quer dizer, além de programar o ano, você tem que até 30 dias depois da publicação da Lei de Orçamento Anual, dizer quanto que você vai estar desembolsando mês a mês para atingir, né, com aqueles programas, políticas públicas e tal, para atingir os objetivos do orçamento daquele ano. Quer dizer, é um barato, cara, louco. Um barato louco. Beleza. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 8º da LRF determina a vinculação de recursos à finalidade específica e em caráter exclusivo, ainda que o exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Neste caso, concorre e, portanto, anula os efeitos da Lei 9530 de 97, que dispõe sobre a utilização de dividendos, blá 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 blá. Já tá um assunto meio pancada aqui. Vamos ver aqui se eu filtro aqui um pouco. Já no artigo 9º, prevê a limitação de empenho e movimentação financeira nos 30 dias subsequentes e verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar as metas de resultado primário ou nominal estabelecidos para o exercício. Na redação original da LRF, essa limitação obrigava os demais poderes e ao Ministério Público, ficando o Executivo autorizado a limitar os respectivos repasses, caso os demais poderes não efetuassem a limitação das suas despesas. Esse dispositivo, no entanto, e de acordo com o julgamento do STF, foi considerado inconstitucional, à medida que viola a independência dos poderes. Assim, a partir da manifestação da Corte Suprema, e embora os seus repasses não estejam sujeitos a limitações, o juízo do Poder Executivo continuam os demais poderes e o Ministério Público obrigarem a adotar as medidas de contenção de gastos nos termos definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, sempre que a execução da medida puder comprometer as metas fiscais previamente definidas. O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre passa a ser demonstrado pelo chefe do Executivo em audiência pública perante a Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores e tudo mais, assembleias, né, Congresso e tal. Na Comissão Mista do Congresso Nacional até os meses de maio, setembro e fevereiro. Finalmente, a execução da LOA, os pagamentos de sentenças judiciais deverão identificar os respectivos beneficiados de forma a evidenciar a ordem cronológica da sua ocorrência. Bom, de tudo isso que eu falei, gente, em relação a esse 4.4 aqui do manual, você pode tirar
de importante é o seguinte. Que na origem da lei, o executivo, caso o legislativo e o judiciário não contessem os seus gastos, né, e isso prejudicando, ferrando com o orçamento do ano, o executivo podia lá e limitar os gastos dos dois, né? Só que o STF julgou isso inconstitucional. Por quê? Porque aí feria diretamente a independência dos poderes, né? Só que também tem o seguinte, o nosso amigo judiciário e legislativo, se ele ficasse gastando mais do que ele podia, e o executivo tá vendo que vai dar merda, né? Que é aquela musiquinha que a gente conhece, ele não podia ficar de braço cruzado, né? Então, foi assim, ó, a partir tal, não sei o que, ó. Só que na confecção da LDO, dentro do ente federativo lá, que a gente estiver falando, essa lei de diretriz orçamentária acabava obrigando, né? Então, não era um ato do executivo, não estava lá o prefeito, o governador, o presidente dizendo, ó, tô cortando seus gastos aqui, viu, porque você tá gastando demais, vai me ferrar. Então, dentro da lei de diretriz orçamentária já tem que estar previsto isso, dizendo o seguinte, olha, se tiver babando, se o negócio estiver ficando feio, o judiciário e o legislativo têm a obrigação de estar limitando seus gastos, né, para não ferrar com o orçamento do ente federado ali, né, do ente federativo. Beleza. E aí o cumprimento das metas fiscais tem que ser mostrado a cada 4 meses pelo chefe do executivo na audiência pública, né, junto à Câmara de Vereadores. Desculpa aí pelo arroto. E, finalmente, na execução da LOA, os pagamentos de sentenças judiciais também devem identificar os beneficiários, né? De forma a evidenciar a ordem cronológica, ver se não tem ninguém sendo beneficiado, né? Beleza. Aspectos operacionais, 4.5 do manual. A frustração no desempenho das receitas previstas para um bimestre importará na limitação dos empenhos, na medida do decréscimo no ingresso da receita arrecadada. Se a receita diminuir, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, se a receita diminuir por motivos afins, vai limitar os empenhos de valores do executivo nos programas e tal. Por quê? Porque sem dinheiro não tem como fazer isso. Você não pode quebrar o município, o governo, enfim, né? Beleza. Em outras palavras, considerando que a realização das despesas programadas dependerá das receitas arrecadadas, e a não realização das receitas esperadas importa na impossibilidade de realizar as despesas. Ou seja, não havendo arrecadação prevista, parte das despesas programadas não poderão ser executadas. Vai vir a tesourinha cortando. Você tem a lei de orçamento previndo, não sei se é previndo, previndo as despesas. Previndo é duro. Prevendo as despesas. Se no decorrer daquele ano lá as arrecadações diminuir, não vai ter como você cumprir o que está na lei de orçamento. E aí é que entra a tesoura. Somente dessa forma o administrador público terá como assegurar o cumprimento das metas fiscais definidas na LDO, que é não gastar mais do que ele tem, né? Naqueles anexos de metas fiscais.
Mesmo que recursos de terceiros viessem a compensar a queda na arrecadação, essas metas financeiras, no caso, na forma de operações de crédito, não eliminariam déficit fiscal, mesmo mantendo-se o resultado orçamentário em equilíbrio. O que ele está dizendo aqui? Mesmo que o administrador tem que manter as metas fiscais da LDO, que está acima da LOA, né? Não pode quebrar o Estado. Mesmo que os recursos que estão faltando venham de terceiros, por meio de empréstimos, vê aí, ó, por meio de empréstimos, viessem a compensar a queda na arrecadação, essas receitas financeiras, no caso de operações de crédito, que eu estou falando para vocês, pedir um empréstimo, não vão eliminar o déficit fiscal, porque uma hora você vai ter que pagar o empréstimo. Então você está devendo, eu estou devendo o cartão A, B e C, por exemplo. E aí você contrai um empréstimo no banco para pagar os cartões, não quer dizer que a dívida acabou. Você só transferiu a dívida de lá para cá. O buraco nas contas públicas, no caso, eles vão estar acontecendo do mesmo modo, certo? Mesmo mantendo as contas em equilíbrio naquele momento, mas uma hora a bomba estoura, e é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Uma hora a bomba estoura. Bom, essa conclusão decorre da definição do conceito de resultado primário, meta fundamental constante no anexo de metas fiscais. De acordo com a doutrina, resultado primário é a diferença entre receitas não financeiras e despesas não financeiras. Nesse caso, mesmo que o Estado ou o município optassem por contratar empréstimos, por exemplo, para a cobertura de despesas com investimentos, tais receitas provenientes dessas operações não influenciariam nas receitas que compõem o cálculo do resultado primário. Peguei o empréstimo para cobrir os buracos que eu tenho, né, de dívidas, isso eu me colocando na situação doente, governamental. Ele pegou o dinheiro para cobrir aquele buraco, beleza. Para a lei de diretrizes orçamentárias, né, não interessa, porque ele só suavizou para ele poder continuar governando, né? É igual você está com dívida em 3 cartões, você não vai continuar trabalhando, né? Por quê? Porque você dependeria daqueles créditos, pensando como autônomo, você dependeria daqueles créditos para continuar fazendo negócios. Então o que você faz? Eu vou tampar aquele buraco ali, porque os juros é alto, aí eu pego o dinheiro no banco e tampo lá, para eu continuar trabalhando. Só que, na lei de diretrizes orçamentárias, que você tem lá o anexo de metas fiscais, você vai continuar devendo, entendeu? É óbvio, você tirou o pano de um santo para cobrir outro, né? O cobertor tá curto. Beleza. Portanto, para que a meta de resultado primário para um exercício não seja prejudicada devido ao baixo desempenho na arrecadação, somente o incremento em outras receitas próprias, receitas não financeiras, né, receitas não de empréstimo de bancos, tá? Ou a contenção em outras despesas concorrentes ou de capital poderá assegurar o cumprimento daquela meta fiscal. Tá tudo dentro, cara, do que a gente tá vendo acontecer no governo, a nível federal. Quer dizer, ou você pegou, aquele exemplo lá do autônomo que eu tava falando para vocês. Pegou o dinheiro no banco, pagou os cartões para você continuar trabalhando com aquele crédito que você tinha, mas o buraco ainda tá lá. Uma hora você vai ter que pagar. Certo? Beleza. Isso não vai apagar na LDO. Você não está cobrindo. Você vai continuar tendo possibilidade de trabalhar, mas você não está atingindo a meta fiscal atribuída por lei. Né? Beleza. Só que assim, ó,
você, o que é ideal de você fazer? Já que você tem um rombo assim, em vez de você pegar dinheiro emprestado em banco, para não prejudicar a sua meta fiscal, o que você faz? Ou você aumenta a arrecadação, então você, quanto autônomo, você pode aumentar o preço dos seus produtos, no caso do governo aumentar os impostos, para cobrir aquele buraco e você continuar trabalhando sem se endividar no banco. Ou você tem que conter despesas, você tem que fazer cortes, né? O que é que o atual governo federal está fazendo? Ele está contendo gastos, né? Por quê? Porque a influência da opinião pública vem de confronto a esse negócio de aumento de carga tributária, né? Então, para ele não perder apoio, o que ele fez? Ele cortou o ministério, está cortando cargo comissionado, né? Diz a lenda que ele está cortando concursos, né? Enfim, para quê? Para enxugar a máquina e, consequentemente, gastar menos, né? E gastando menos, sobrará dinheiro para ele tampar